Eu estive na Inglaterra recentemente e a gente tinha uma agenda muito apertada e eles me perguntaram se eu gostaria de fazer um passeio. E eu pedi para conhecer o memorial do Projeto Genoma. O Projeto Genoma foi aquele projeto científico para decifrar o DNA. Ele já se encerrou, durou 10 anos e decodificou todo o DNA humano. E eles fizeram no memorial o seguinte: construíram um modelo do DNA, uma escultura, e estantes, e imprimiram o DNA em papel, o que deu origem a 167 volumes, com mais de 1.500 páginas, impressas de um lado e de outro, com tipo 8, aquele pequenininho, onde está toda a informação do DNA humano. São várias estantes. Tem um terminal de computador na frente em que você digita cor dos olhos. Aí ele diz qual livro, qual página está o DNA que diz isso. E assim você vai colocando qualquer coisa e ele diz. Então, pensa bem, 167 volumes, 1.500 páginas. Tudo isso está contido dentro da sua célula. Você tira um fio de cabelo. Uma célula contém informação para preencher 167 volumes com milhares de páginas impressas, tipo 8, de um lado e do outro. Isso é o que tem no seu DNA. E lá também tem, por exemplo, se você digitar fibrose cística, é uma doença genética, em que há um erro numa sequência de 4 letras do DNA, que dá origem a uma doença que começa a desenvolver em torno de 12 anos, em que aumenta a secreção e você morre afogado em torno de 16. 4 letras que deram errado, dão uma doença mortal. E como muitas outras, nanismo, albinismo, hemofilia e uma série de outras doenças genéticas. Você também pode ver lá, ele diz, onde está o erro? Então, se houver uma falha nessa sequência de DNA, nessa paginazinha, você vai ter isso, aquilo outro. Então, nós já temos a informação de como essas doenças se desenvolvem e aparecem? Bom, o Projeto Genoma levou 10 anos para ser feito. E ele falou o seguinte, que se a gente começasse hoje o Projeto Genoma, levaria 6 semanas. Porque a tecnologia aumentou, os computadores são mais rápidos, mais potentes, mais eficientes. Se a gente fosse começar hoje, seria muito mais rápido. Demorou, porque lembra, há 15 anos atrás os computadores eram como? De 15 para cá, quanto mudou? Então, e acabou o trabalho? Não. Agora nós estamos no projeto Genoma Câncer. O que é o projeto Genoma Câncer? Eles estão recebendo amostra de tumores de todas as partes do mundo. E eles analisam o tumor para ver qual é a alteração do DNA que deu origem a esse tumor e estão fazendo um banco de dados contendo todo tipo de erro genético que dá origem ao câncer, junto com as causas. Tá? Bom, quanto tempo esse projeto vai levar? 25 anos. Nossa, por que ele é mais complicado? Não, é que nós estamos usando os mesmos computadores do projeto Genoma original. Nós não temos dinheiro para trocar os computadores. Não é só isso. Eles têm uma tecnologia, uma experiência já realizada, já feita, chamada tiro genético. Eles já dominam a tecnologia para alterar até 4 letras de DNA, uma sequência, consertando. Então, por exemplo, eles injetam uma alteração genética numa rata, que faz com que a proteína seja sensível à luz ultravioleta. Os ratinhos que nascem, quando você passa a luz ultravioleta, eles ficam fosforescentes, passam para a descendência. Ou seja, já existe uma técnica para alterar sequências de DNA de até 4 letras e passar isso para a descendência. Ou seja, se a fibrose cística é alteração de 4 letras, nós já temos a tecnologia para quê? Para eliminar essa doença. Quantas outras nós podemos fazer? Quanto tempo isso levaria para essa tecnologia se tornar operacional? 5 anos. Quanto tempo vai levar? Não sabemos.
nós não temos nenhum investimento na área. Ninguém se interessou por desenvolver esta tecnologia. Os principais fornecedores de recursos da área médica são as indústrias farmacêuticas. E as indústrias farmacêuticas não têm interesse em curar doenças, só em tratar doenças. Se nós eliminássemos a gripe, o prejuízo seria de cerca de 5 bilhões de dólares, que é o lucro que a gripe traz. Eu fiquei deprimida 3 dias depois que eu soube. Significa que, se nós quiséssemos, nós podíamos eliminar o sofrimento de centenas de milhares de pessoas num prazo de 20 anos. Porque pensa bem, se você tem uma doença genética na família, qual a probabilidade do seu filho ter? E o que a gente pode fazer? Nada. E sabia que essa tecnologia já existe e que nós não poderemos utilizar porque não há interesse de quem? Da sociedade? Quem é a sociedade? Somos nós. É o sistema? Quem é o sistema? Somos nós. As lideranças? Quem são as lideranças? Somos nós. Então, a transição planetária... Eu comecei a acreditar nesse negócio de transição planetária. Que eles começaram a falar só de catástrofe. Agora, quer dizer, nós podemos transformar o planeta Terra num Éden, num espaço de tempo relativamente curto. Se eu fiquei pensando nisso com relação à área médica e outras áreas. Nós temos informação? Nós temos conhecimento? Temos. Mas não há interesse nessa transformação. Algumas pessoas trabalham. Quem? Nós. A economia de mercado. Mas a economia de mercado não é coisa boa? Depende. Quem é o sistema? Quando você diz que o sistema é outra pessoa, você está colaborando com ele. Quem é o sistema? Então, nós hoje sabemos que existem empresas que utilizam trabalho escravo. Vocês sabem disso? Ou é uma novidade? Vocês pararam para saber quais são elas? Então, cada vez que você compra um produto dessa empresa, você colabora com o trabalho escravo. Logo, cada vez que alguém é explorado, você é responsável. Você que atrapalha o progresso do planeta. Vocês sabem que existem empresas que destroem o ecossistema? Sabem disso ou é novidade? Cada vez que vocês compram um produto dessa empresa, vocês estão destruindo o ecossistema. Porque tornam válido para ele. Cada vez que vocês compram sem consciência, cada vez vocês dão mais valor ao conforto pessoal do que à sociedade, vocês destroem o planeta. Vocês são responsáveis, aliás, nós somos responsáveis, tá? Pelo projeto Genoma estar o quê? Engessado. Nós somos responsáveis pelo câncer ainda ser o que é. Nós somos responsáveis por não termos a cura de uma série de doenças. Nós somos responsáveis. Tá? Quando damos preferência ao nosso conforto. Por quê? Porque ser socialmente responsável dá algum trabalho. Não estou falando de fazer passeata ou arruaça, não. Nós temos um instrumento simples, uma carta. Quanto custa uma carta? Você escreve uma carta. Aqui na cidade, tem algum local que não tenha saneamento básico? Então, se você escrever uma carta para o prefeito, com seu nome, endereço, seus dados, solicito por meio dessa que o senhor prefeito atenda, e você peça. Ah, mas isso não significa nada. Se você escrever uma carta por semana, de próprio punho, e põe no correio, isso é um documento legal. Tá? Quanto vai custar para você? R$1? Menos de R$1. Menos de R$1 por mês. É muito oneroso? Mas uma carta... Sim, e se você convencer suas amigas a fazerem isso? E se você conseguir 300 pessoas que escrevam uma carta por semana para o prefeito? Quanto será depois de 6 meses?
Ele vai estar atolado em papel, né? Então, você tem um instrumento legal, quanto trabalho vai te dar? Então, se você não é capaz de dar esse trabalho, você pode reclamar? Por exemplo, vocês já ouviram falar que tem políticos que foram condenados por uma série de crimes. Tem lista na internet. Vocês já entraram para olhar? Não. Então, cada vez que eles roubam, vocês são responsáveis. Tá? Então, toda vez que você tem um julgamento, tem uma publicação no Diário Oficial. Então, cada vez que uma empresa é acusada de desses crimes, está disponível a informação. Quem é responsável pelas injustiças sociais? Nós. Então, nós podemos fazer diferença? Podemos. Viu que a gente mudou o seminário para outra coisa, né? Então, vamos dar um intervalo para a gente lanchar um pouquinho, pensar e volta com algumas perguntas.